Luciana, boa noite. É com muita alegria que a gente recebe você aqui no nosso segundo dia da Semana de Psicologia do Unifeg. Eu vou ler um pouquinho a respeito do seu currículo, mas queria agradecer imensamente a sua participação. Vai abrilhantar muito a nossa semana com a sua experiência, falar um pouquinho sobre a sua prática, a questão com o autismo, análise do comportamento. O pessoal acho que está bem interessado e bem empolgado em saber, viu, Luciana? Ai, que bom, eu que agradeço, Joyce. Eu acho que essa troca de experiência é super válida, né, para ambas as partes. Eu espero poder contribuir. Exatamente. Bom, gente, a Luciana, ela é psicóloga clínica, então hoje ela atua na clínica, mas há mais de 10 anos que ela tem essa experiência em atendimento infantil. Ela é especialista em análise do comportamento aplicada, que é o método ABA, ao autismo pela UFSCar. Ela tem formação de educação continuada em TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e comunicação alternativa. Atua como supervisora de equipe multidisciplinar em centro de especialidades TEA e consultoria escolar. Também ela se dedica aos estudos sobre o treinamento parental e produção de materiais terapêuticos. É autora do jogo Alimentação Seletiva, da Ideia e Jogos, né? Então, Luciana, agora a telinha é sua. Fique bem à vontade, qualquer coisa pode chamar a gente aqui. Eu vou estar com a câmera desligada e o professor Sandro vai fazer a mediação aí das perguntas junto com você, Tá. certo? Só uma coisinha, Joyce. Ele vai ler as perguntas na hora Sim, que. Ah, então tá. depois da palestra, tá Ah, certo? tá jóia. Qualquer Aham. coisa você chama a gente aqui, nós estamos à Ah, disposição. sim, tá jóia. Bom? Combinado. Uhum. Tá jóia. Obrigada. Obrigada a você. Bom, gente, para começar, eu queria contar um pouquinho, né, de como que é o trabalho lá na clínica. Eu trabalho já, como a Joyce comentou, há um tempo, e esse trabalho que eu faço, ele é muito afunilado para autismo, mas eu atendo também algumas crianças que têm outros atrasos do desenvolvimento. E além de fazer a intervenção, eu faço avaliação também diagnóstica. Então, quando a criança tem alguma suspeita de, principalmente, né, o transtorno do espectro do autismo, as pessoas me procuram, geralmente quando a criança tem algum atraso de fala, quando a criança apresenta algum tipo de estereotipia, que são os comportamentos mais característicos do autismo, e aí eu faço essa avaliação para verificar, né, se essa criança atinge ou não os critérios do DSM, para a gente conseguir ver se tem ou não o autismo e em qual grau que seria o autismo, né? Hoje a gente não fala que existe o grau severo, o leve, o moderado. A gente fala que existe o grau de autonomia, né? O grau de apoio que a criança precisa. Então, conforme o autismo dela é mais leve, ela precisa de menos apoio. Quanto maior o grau, mais apoio ela precisa. Então, a gente fala nível 1, 2 e 3, conforme o grau de autismo que ela tem, conforme o nível de apoio que essa criança precisa, né? Então, quanto mais autonomia ela tem, mais leve é o autismo. E esse trabalho que a gente desenvolve lá na clínica, ele é um trabalho que ele é multidisciplinar. Então, o trabalho é feito hoje na clínica particular, mas eu atuo também com uma equipe multidisciplinar fora do consultório. Então, a gente tem uma equipe que é a fono, TO, às vezes o fisioterapeuta, nem sempre ele está. Hoje também tem uma Nutri que acompanha alguns casos, porque é muito comum nos casos de autismo existir um quadro de seletividade alimentar. Até esse é o tema do jogo que eu fiz em parceria com a Ideia Jogos. Então, assim, a gente precisa o tempo todo estar conversando, o tempo todo estar propondo procedimentos de ensino para que a criança aprenda, porque o autismo ele é caracterizado por um atraso no desenvolvimento, né? E esse atraso no desenvolvimento ele pode estar em várias áreas do desenvolvimento, ele pode estar na área motora, ele pode estar na área da socialização e da comunicação, principalmente, né, que são as duas áreas que são mais atingidas, e a criança ainda apresenta alguns comportamentos bem desafiadores, né, que conforme ela precisa mais de apoio, quanto menos autonomia ela tem, mais ela apresenta também comportamentos desafiadores. E o trabalho na clínica, ele se resume em dois pilares. Primeiro é o manejo de comportamento,
esses comportamentos bem desafiadores, e o segundo seria o aprendizado. E aí, como que a gente faz esse trabalho? A gente faz esse trabalho através de uma avaliação. Essa avaliação, ela é feita quando a criança ingressa no atendimento. Eu não conheço a criança, eu pego os dados na anamnese, a mãe conta sobre o histórico dela, assim como qualquer outra terapia, mas após esse questionário inicial, essa anamnese inicial, é feita uma avaliação mesmo para saber quais são as habilidades que essa criança apresenta e quais ela não apresenta. E aí a gente vai pegar essas lacunas, né, essas habilidades que ela não apresenta, de acordo com a idade que ela tem, e a gente vai começar a trabalhar. A questão é que muita gente tem dificuldade para pensar, né, como que você vai fazer esse trabalho se você não sabe o que tem que ensinar para criança com autismo, né? Você vai ensinar sempre a mesma coisa? De jeito nenhum, a gente nunca ensina a mesma coisa, porque cada criança vai ter um histórico, cada criança vai ter uma prioridade, então existem alguns comportamentos que a gente considera barreira, que enquanto a gente não ultrapassa essa barreira, a gente não consegue ensinar. Então, muitas crianças, quando chegam na clínica, pela ausência da fala, elas choram muito, elas podem ter comportamento autolesivos, então, às vezes, elas têm alguma agressão com elas mesmas, ou agressão com os outros, né? Elas, às vezes, têm um comportamento muito restrito, com interesse muito restrito, então não tem interesse por brinquedo, não tem interesse por itens que, geralmente, outras crianças que não têm autismo teriam. E aí a gente tem que ficar o tempo inteiro ali observando, analisando o comportamento dela, para entender onde que a gente pode pegar ali alguma coisa que ela gosta, alguma coisa que ela olhou, alguma coisa que ela teve interesse, para tentar ir vinculando e, a partir disso, fazer essa avaliação. Essa avaliação, ela dá um norte para o que a gente vai fazer na terapia. E essa avaliação, dentro da análise do comportamento, existem várias, né, que abrangem mais o desenvolvimento infantil no geral, que inclusive nem são restritas ao analista do comportamento, elas são para a equipe mesmo, multidisciplinar, com quem trabalha com autismo, para professor, para terapeuta ocupacional, para fono, qualquer pessoa que trabalha com autismo pode utilizar, que são as escalas do desenvolvimento. E existem outras que são restritas para o comportamento, para o analista do comportamento. Então, assim, como o autismo, ele acaba alterando esse comportamento social e de comunicação da criança, a gente estuda muito sobre o comportamento verbal. Então, vocês devem ter visto alguma coisa, não sei se todo mundo já passou por isso na faculdade, já leu o livro do Skinner, conhece os operantes verbais, mas basicamente seria ensinar a fala para a criança a partir do primeiro operante verbal, né, que a gente começa a utilizar quando a gente vai desenvolvendo a comunicação social. Então, para a gente começar a fazer isso, a gente primeiro precisa entender por que essa criança está gritando, em que situação que essa criança está gritando, por que essa criança não emite um outro comportamento, e aí a gente faz uma avaliação funcional, que é uma análise de todos os antecedentes de um comportamento que aconteceu num ambiente, numa determinada situação. Então, por exemplo, a mãe chega e fala para a gente que essa criança, toda vez que quer assistir a Peppa, ela grita, ela joga o controle no chão, ou ela vai até a mãe e pega a mãe pelo braço, que muitas vezes elas fazem isso, a criança com autismo, não faz contato visual, não tem atenção compartilhada, ela leva o adulto até onde ela quer alguma coisa. Então, ela usa o adulto como ferramenta, né? E, às vezes, as pessoas nem sabem que isso é muito prejudicial, porque elas pensam, nossa, a criança está me procurando. Mas, na verdade, a criança está usando o adulto como se fosse uma ferramenta, né? Ela não está praticando nada do comportamento social ali. Ela pega o adulto como se fosse uma escada, alguma coisa que ela pudesse alcançar alguma coisa, ou que ela pudesse fazer aquilo, né? Mudar o canal, pegar alguma coisa que está mais alto. E aí os pais contam isso para a gente. Então, chega na clínica, eu vou perguntando. Então, como que é em casa? Como que ele faz esse contato? Como você sabe que ele precisa de alguma coisa? Como que ele te pede alguma coisa? Como você sabe que ele está com fome? Porque a criança não comunica muitas vezes com os pais, né? E aí eles vão contando, então quando ela quer assistir a Peppa, ela pega o controle e ela joga no chão.
quando ela quer assistir a Peppa, ela grita. Quando ela quer fazer isso, ela grita. Então, o que a gente faz? A gente pega esse comportamento do gritar e começa a entender qual o contexto que ele está inserido. Então, porque ela quer assistir a Peppa, o que aconteceu antes? Ela estava na sala, ela olhou para o controle, quem estava no ambiente? Estava o pai, estava fulano, estava não sei quem. Ela olhou para o controle, ela olhou para a televisão, e aí ela pegou o controle, que é a ação, jogou, né? Então, o comportamento foi esse, jogou e gritou. E o que aconteceu depois? O pai e a mãe foram lá e colocaram na Peppa, porque eles sabem que esse comportamento é referente à Peppa, é referente a querer assistir a Peppa. Então, o que acontece? Eles reforçam esse comportamento todas as vezes que eles fazem o que a criança quer. E como que a gente resolve isso, né? Porque, poxa, a criança grita porque ela não sabe fazer outra coisa, ela não emite som, ela não faz pedido olhando ninguém, ela não consegue verbalizar uma palavra próxima. Tem criança que nem balbucia, tem alguns autistas que nunca vão falar, mas eles podem desenvolver um outro tipo de comportamento verbal, né? Que é o que a gente fala que não é só a fala. Aí Skinner explica isso também. Por quê? O comportamento verbal é tudo que envolve essa comunicação. Ela pode se comunicar por gesto, ela pode se comunicar por figura, ela pode simplesmente olhar no olho da mãe, olhar para a TV, olhar para o controle. Isso é um tipo de comunicação. E a mãe precisa entender isso, ela precisa entender o que reforçar. Ela precisa entender quando a criança está pedindo alguma coisa, ela está solicitando alguma coisa, mesmo que ela saiba o que é, mas se ela está emitindo algum comportamento inadequado no momento que ela está fazendo esse pedido, ela precisa dar um jeito ali de fazer a criança emitir um outro comportamento para ser reforçado. E aí a gente explica isso na clínica, a gente fala com a mãe, treina os pais, vai na escola, fala com os professores. Então, assim, é todo um bem bolado, vamos dizer assim, que a gente faz, que envolve todos os ambientes que a criança frequenta. Nem sempre a gente consegue atingir um bom resultado, porque muitas vezes as pessoas não estão interessadas em saber, e elas procuram a explicação das coisas de uma outra maneira. Então, quando a gente fala de aba, quando a gente fala de análise do comportamento, quando a gente vem com algumas técnicas, algumas estratégias que às vezes exigem um pouco que a pessoa sente, estude, ou então preste atenção naquela orientação que a gente está passando, dê um feedback, né? Porque tudo que a gente faz na clínica a gente tem que registrar, a gente tem que medir, a gente tem que saber se a criança está evoluindo ou não. E às vezes as pessoas não querem ter esse trabalho. Então, muitas vezes a gente faz um trabalho que fica patinando, né? Porque outros não vão aderindo àquilo. Mas o ideal, quando a gente consegue, né, é envolver todo mundo, todos os ambientes que essa criança frequenta. Porque ela vai fazer a mesma coisa nos outros ambientes, né? Porque ela não tem esse repertório comportamental de falar, de pedir. E aí a gente ensina. Então, nesse caso, se ela faz isso, se ela joga o controle no chão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar esse comportamento, né? Antes de ensinar qualquer coisa. E aí, o que a gente faz? Ela jogou o controle no chão, eu não olho, eu não troco de canal, eu finjo que aquilo ali não é um estímulo neutro para mim. Então, ela joga o controle no chão, eu vou falar no celular, eu saio da sala. E o que acontece? Isso é extinção. Quando a gente faz extinção, também não sei se vocês já estudaram sobre isso, a gente passa por uma curva, né? Então, geralmente, a criança está emitindo um comportamento em um determinado nível. Quando a gente começa a tentar extinguir aquele comportamento, ela piora o comportamento, né? Só que a gente precisa passar por essa curva, a gente precisa que o comportamento piore para depois ele melhorar. Porque o que ela entende no primeiro momento? Ela entende que ela jogava o controle e a mãe trocava o canal. E agora ela joga e a mãe não troca. E como ela não sabe fazer outra coisa, então ela joga e chora. Aí a mãe também não olha. Aí ela joga, chora e grita. Aí a mãe também não olha. Então ela chora, grita, joga o controle e se joga no chão, fica esperneando no chão. E aí a mãe não olha. E aí, se a mãe passar por essa curva, se a mãe conseguir ser muito firme e falar, poxa, eu não vou olhar, e é claro que assim, a gente tem que garantir toda a segurança para a criança, né? A gente não vai fazer isso se a criança estiver se lesionando, ou então agredindo outras pessoas, a gente não pode ter risco nenhum. Mas pensando que a gente tem um ambiente controlado e a gente consegue fazer isso, quando a mãe passa por essa curva
E vai chegar um momento que a criança vai pensar assim, poxa, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que fazer alguma outra coisa, porque isso não está dando certo mais. E aí, no momento que ela para de emitir isso, a gente estabelece também um critério, então a gente fala para a mãe, ó, você vai passar por isso, por isso, por isso. Na hora que a sua filha te olhar, parar com tudo isso e te olhar, você muda o canal. Ou então, na hora que a sua filha parar com tudo isso, se essa criança for verbal e a gente já estiver ensinando alguma coisa, vocal, na verdade, né? Porque o verbal é tudo. Se ela for vocal, a gente já estiver ensinando alguma habilidade para ela na clínica, tipo dar, criança às vezes emite alguns sonzinhos que a gente começa a fazer esse som ter funcionalidade no ambiente. Então, às vezes ela fala dá, às vezes ela fala quer, às vezes ela fala té, né? Que são as primeiras balbucias, as primeiras coisas que um nenenzinho começa a falar. E às vezes essa criança está com 3, 4 anos, mas é esse o repertório que ela tem. Mas aí a gente começa a usar esse repertório que ela tem. Então, lá na clínica, a gente já está ensinando ela que se ela quiser um reforço, alguma coisa, um brinquedo que ela gosta muito, um comestível, que se ela quiser ter acesso a alguma coisa do interesse dela, ela emite esse som. Aí a gente cria uma situação para ela falar, fazer esse som, e quando ela faz, a gente reforça. Então, vamos pensar que talvez lá na clínica ela já faça esse som, ela já sabe fazer esse som em uma situação que ela está solicitando algo. E aí, o que ela pode fazer nesse momento? A mãe pode pedir que ela faça. Aí, se a mãe já tiver sido instruída, ela pode falar, você quer que eu troque a Peppa, que eu coloque a Peppa? Então fala, quer. Então fala quer. E na hora que a criança falar quer, ou falar qualquer coisa próxima disso, ela, muito bem, coloca a Peppa. E aí que ela vai entender? Ela vai entender que é isso que a mãe espera que ela faça, né? E se a mãe fizer isso várias vezes, em todas as situações que ela tiver uma oportunidade de ensino durante o dia, daqui a pouco essa criança vai fazer isso sem ajuda, sem precisar que a mãe fale para ela o que ela tem que falar, né? Fala alguma coisa para ela repetir. Ela vai começar a usar isso como se fosse uma solicitação. Então, ela vai olhar e junto com isso a gente tem que pensar, existe um conjunto de coisas que ela precisa fazer. Ela precisa olhar para a mãe, ela precisa olhar para o objeto, ela precisa voltar a atenção para a mãe, porque isso é atenção compartilhada, isso faz parte da comunicação social. E isso é um pré-requisito para a fala. Então, antes disso, não adianta a criança ficar falando, porque muitas vezes ela fala igual papagaio, mas ela não usa isso no contexto, porque tem criança que repete muitas coisas. Então, ela tem uma coisa que a gente chama de ecolalia. Ela fica falando coisas fora do contexto. Ela canta uma musiquinha que ela viu na televisão, ela repete as coisas que os pais falam, mas ela não usa isso de maneira funcional. Então, ela tem que ter um repertório de comunicação social junto com o vocal, né? E aí a gente faz isso, explica isso para os pais. Então, ela tem que te olhar, ela tem que olhar para o objeto, ela tem que voltar a atenção para você, e te olhando, ela tem que falar, quer o quê? E, se possível, falar Peppa, né? Mas aí já é uma outra história. Então, a gente vai ensinando isso para os pais, e são coisas, são detalhes que muitas vezes passam muito despercebidos, né? E muitas vezes os pais que têm crianças que não têm autismo, que a gente chama de criança típica, com desenvolvimento típico, né? E o atípico. O atípico, no caso, seria as crianças que têm autismo ou algum outro atraso do desenvolvimento. E essas crianças com desenvolvimento típico, muitas vezes também passam por essas situações. Então, quantas e quantas vezes a gente reforça, eu falo a gente, porque eu também sou mãe, e vira e mexe a gente se pega numa situação dessa que a gente está reforçando um comportamento inadequado sem perceber. Só que no caso da criança com autismo, isso vira um problemão, porque ela já não tem muitas habilidades, ela já não consegue lidar com muitas coisas ali do dia a dia, né? E aí, se a mãe vai reforçando os comportamentos inadequados, ela vai manter esses e ela vai deixar de aprender outros. Então, ela vai sempre ter problemas, né? Problemas para o resto da vida. Ela não vai conseguir se comunicar com ninguém. A gente fala, né, que ela não vai ter uma comunicação universal. Ela vai precisar de ajuda para tudo. E muitas vezes a mãe falta adivinhar o que essa criança quer. Na verdade, muitas adivinham até. E aí, o que acontece? A mãe acaba fazendo muita coisa por ela, coisa que ela poderia fazer. Então, a gente sempre fala isso com as mães, né? Vamos pensar, será que ela realmente não consegue? Às vezes, a criança não vai conseguir fazer toda a cadeia comportamental. Então, vamos pensar numa atividade de vida diária, que a gente fala, colocar uma bermuda com botão. Pode parecer muito simples, mas para uma criança com autismo pode ser muito desafiador.
E a gente tem que pensar em todos os passos que ela vai ter que emitir de comportamento nessa cadeia. Primeiro, ela precisa escolher a roupa. Segundo, ela precisa saber qual que é a frente, qual que é o avesso. Ela precisa ter um controle de tronco bom para abaixar, para um equilíbrio, e muitas vezes o autismo compromete essa parte de coordenação motora, e é por isso que a fono, a TO trabalha com a criança, o fisioterapeuta muitas vezes também trabalha. Aí, depois que ela tiver atingido esses pré-requisitos, né, ela precisa entender o tempo, que roupa que ela vai pôr se chover, que roupa que ela vai pôr se fizer sol, porque não adianta ela pegar uma roupa que a mãe escolher, que qualquer outra pessoa escolher, e ficar vestindo o resto da vida, né? Ela precisa ter autonomia para poder escolher isso ao longo da vida. E, às vezes, ela não vai conseguir fazer tudo isso de uma vez. Então, a gente divide essa cadeia em passos bem pequenos. E aí ela vai fazendo uma coisa de cada vez. E conforme ela vai atingindo o critério de uma coisa, ela passa para o passo seguinte. E por aí vai. Então, muitas vezes, a criança começa a fazer muitas coisas que ela tem que aprender. Esse exemplo que eu estou dando é um, mas tem várias outras coisas, com ajuda. Então, a gente fala que a gente usa ajudas na clínica que tem vários níveis, e a gente chama isso de hierarquia de ajuda. Existe a ajuda total, que é quando a gente pega e veste com a criança, só que a gente pega na mãozinha dela. Então, vai abaixar junto com ela, levantar a calça, vestir a calça, abotoar, nanana, e a gente vai estabelecer esse critério, né, de qual vai ser cada passo. Porque qual que é a ideia depois? A ideia é depois a gente ir retirando essa ajuda. Então, primeiro, a gente dá ajuda total, mas depois a gente vai esvanecer essa ajuda. E aí a gente dá uma ajuda mais leve, pode ser uma ajuda física, nesse caso, pode ser uma ajuda gestual. Então, se eu estou ensinando alguma coisa para ela na mesinha, eu posso falar para ela, fulano, me dá o pato. Tem lá o pato, o gato e a vaca. E eu preciso ensinar um outro operante verbal, que é nomear, que é o tato. Então, eu falo assim, fulano, me dá o pato, e eu tenho que saber se ela sabe o que é pato, é uma discriminação auditiva, isso que a gente fala. E aí, muitas vezes, ela não sabe o que é. E só que eu preciso que ela pegue para eu poder reforçar, para ela poder entender o que eu espero dela. E aí eu faço assim, ó, vou lá e mostro o pato. E aí ela pega e me entrega, eu falo, aí, beleza, muito bem, vou lá e reforço, tá. Eu vou fazer isso algumas vezes. Na 10ª tentativa que eu fizer, ela já vai entender o que é que eu quero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou automaticamente esvanecendo essa ajuda. Então, enquanto eu ia lá e apontava imediatamente quando eu pedia pato, eu passo a dar um atraso nessa dica, por exemplo, que é um tipo de esvanecimento de dica. Então, eu falo, fulano, me dá o pato? E aí eu conto, 1, 2, para ver se ele vai me dar o pato. Ah, ele não deu. Aí eu dou a dica. Aí eu falo, mostro lá para ele, né? Eu falo, não, eu vou lá e aponto que essa dica é gestual. Beleza, essa dica é uma dica gestual. Se fosse para eu falar para ele coisas também, seria a mesma coisa. Às vezes eu pergunto alguma coisa para ele, ele tem que me dar essa resposta vocal, então ele tem que falar alguma coisa. E ele não sabe. Então eu posso perguntar num programa de conversação, por exemplo, estou ensinando ele a falar, a conversar, a trocar as informações com uma pessoa. E aí eu falo assim, fulano não, eu falo assim, qual é o seu nome? Eu pergunto para ele, que é um diálogo simples, que a gente começa lá, que é um diálogo social básico. Aí ele vai falar, José. Aí eu falo, aí, José, muito bem, o meu é Luciana. Qual é o nome da sua mãe? Aí ele vai falar. E aí vai indo. Vamos pensar que essa criança não sabe responder essa pergunta. Então eu falo, qual é o seu nome? Aí ele não fala, eu falo, José. Aí ele responde, José, porque ele repete o que eu falo. E aí eu vou fazendo as outras perguntas. Aí eu quero tirar essa dica. Aí o que eu falo? Qual é o seu nome? Ele já respondeu algumas vezes que é José, então ele sabe o que eu espero dele. Aí ele espera, se ele não der, se ele não falar qualquer coisa, eu posso fazer o som, mexer a boca sem fazer o som. Então eu falo, é uma dica esvanecida. Então ele sabe mais ou menos o que eu estou pedindo, porque eu estou fazendo parte daquilo que ele quer, que eu preciso que ele responda. E aí depois eu vou tirando. E aí que eu posso fazer assim também, eu posso falar, qual é o seu nome? Ele não responde, eu falo Jô, e ele fala Zé. E aí depois eu vou tirar também essa dica. Eu falo, qual é o seu nome? Aí eu espero que ele fale o José inteiro. E eu considero que essa criança aprendeu qualquer uma dessas habilidades quando ela responde de maneira independente. Então, mesmo que eu dê várias dicas para elas ao longo do aprendizado,
eu só considero que ela aprendeu alguma coisa quando ela faz quase que 100% sozinha. A gente não considera 100% de acerto, porque é muito difícil a gente conseguir 100% de acerto. Então, a gente sempre deixa uma margem de erro lá, de 80% a 100%, né? E o que é isso? É o número de tentativas que eu vou fazer com essa criança. Então, eu posso pegar um programa lá de ensino, que é alguma coisa que eu tenho que ensinar para a criança, por exemplo, o nome dela, e eu posso estabelecer que eu vou perguntar para ela em 3 blocos de 10 tentativas cada um. E aí eu vejo se nessas 10 tentativas, o quanto ela acertou. E eu posso também estabelecer. Então, o primeiro bloco vai ser com dica total. O segundo bloco vai ser com dica leve. O terceiro bloco vai ser sem dica. E aí eu vejo como que essa criança está indo. Então, a partir do momento que ela fizer um bloco inteiro sem dica, se ela acertou, de 10 tentativas, ela acertou no mínimo 8, beleza, ela aprendeu. Aí eu passo para a próxima pergunta. E aí a gente vai ensinando. Então, é uma coisinha por vez. E por mais que a gente pense assim, talvez os autistas leves, né, o autista que não tem a necessidade de muito apoio, ele pode aprender mais rápido, né? Algumas coisas eles nem precisam, eles não têm necessidade nenhuma que a gente ensine, que eles aprendem sozinhos. Muitas coisas, inclusive. Eu já tive criança que aprendeu a ler sozinho, eu já tive criança que aprendeu a tocar instrumentos sozinho, aprendeu línguas sozinho, aprendeu matemática do jeito deles, e eles conseguiam fazer só daquela maneira, mas eles faziam da melhor maneira possível dentro das possibilidades deles. E assim, para algumas coisas eles são muito bons, mas para outras que às vezes, para quem é neurotípico, é simples, pode ser muito difícil. Como, por exemplo, olhar no olho do outro, né? Manter o contato visual enquanto a gente conversa, ou participar de um diálogo, ou falar com uma pessoa de maneira espontânea, sabe? Iniciar um diálogo. Então, são muitas coisas que ao longo da vida, se não forem trabalhadas, elas vão virando uma bola de neve, porque aquilo impede que ela tenha autonomia também para outras coisas da vida. E aí, por isso que a gente fala, né, que o autismo, mesmo que ele tenha, mesmo que essa pessoa apresente um grau leve, que ela apresente um grau de autonomia pequeno, de apoio pequeno, né, que ela tenha muita autonomia, ela sempre vai precisar de terapia, né? E muitas vezes o autista, ele não é diagnosticado na infância, quando às vezes o autismo é mais leve, né, as características são mais leves, e essa criança cresce, vira um adolescente, na adolescência isso piora, porque ele vai se sentir diferente, ele não entende algumas coisas, e aí, de repente, começa a vir transtorno de ansiedade, depressão, toque, síndrome do pânico, e eles vão para a terapia com essa demanda. Então, chega uma pessoa lá, eu tenho pânico, tenho isso, não sei o quê, só que essa pessoa, ela fica assim, ó, olhando para baixo enquanto te fala, você vai conversar com ela e você percebe que ela é muito metódica, e aí você vai ver o histórico dela, às vezes ela demorou para falar, quando na primeira infância você vai ver que tinha alguns comportamentos que eram diferentes das outras crianças, e aí você vai encaixando uma coisa ali, uma coisa aqui, e aí você fala, poxa, a ansiedade, o transtorno do pânico, na verdade não é nada disso, a síndrome do pânico, não é nada disso, isso aí é comorbidade associada, né? Essa pessoa tem autismo, tem o transtorno do espectro do autismo, associado ao toque, associado a alguma outra coisa, porque as próprias complicações que o autismo traz ao longo da vida fizeram com que a pessoa desenvolvesse algum outro transtorno, né? E só que eles não sabem disso, então a gente pega a pontinha do iceberg. Quando a gente vai destrinchando ali um negócio, a gente consegue entender, né, que o negócio é mais embaixo. E muitas vezes o diagnóstico na vida adulta é um alívio, porque muitas pessoas não sabem, não entendem por que elas agem de certa maneira, por que elas se comportam de uma determinada maneira, e quando elas descobrem o porquê, fala, nossa, então é isso, né, a culpa é do autismo, não sou eu, né. E aí alivia muito, a pessoa consegue entender melhor os comportamentos dentro da terapia também, direciona a terapia, né? E aí muda a vida da pessoa. Então, o diagnóstico é muito importante em qualquer fase da vida. E o diagnóstico, hoje em dia, a gente vê um aumento crescente. Vocês devem ter já informação sobre isso, porque as meninas comentaram, né, as professoras estavam comentando que vocês têm interesse nesse tema.
porque é um tema que ele está em todos os lugares hoje em dia, né? Existe um estudo nos Estados Unidos, o ano passado, a taxa de autismo por nascimento era um autista para cada 44 nascimentos. E esse ano, esse número, ele diminuiu. Então, para cada 30 nascimentos, uma pessoa nasce com autismo, né? Então, assim, o número de autistas aumentou demais, aumentou muito. Então, se a gente for pensar, no Brasil a gente não tem dados concretos, esse ano que vai começar a contagem no IBGE, né, uma amostragem no censo, mas existe uma taxa assim, altíssima de autismo no Brasil e no mundo. E o autismo ele não acomete só uma raça, uma etnia, não, é tudo, é no mundo inteiro, a proporção é gigante. E, inclusive, a gente pode pensar também, né, nessa questão de menino e menina. Antes, poucas meninas eram diagnosticadas com autismo. E hoje, essa taxa também já está aumentando. Existem estudos que mostram que, como antigamente era muito mais visível o autismo em meninos, os testes, as escalas, os sinais de riscos que eram percebidos, né, quando a pessoa começava uma avaliação, eles eram muito direcionados às características do menino. E aí, muitas vezes, como a menina não apresentava as mesmas características, passava despercebido. E hoje em dia, não. Hoje em dia já tem estudo em relação a isso. Então, tem estudo em autista menino e menina. Mas, até hoje, né, hoje ainda a taxa de autismo é maior em menino. Para cada 5 meninos, uma menina é diagnosticada com autismo, mas, mesmo assim, a gente vê muitas meninas. Mas é muito mais comum a gente ter menino na clínica, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma menina, por enquanto, comigo lá na clínica. Eu tinha mais quando eu atendia plano de saúde, que eu trabalhei num espaço que era só referente para autismo mesmo, então a gente tinha uma demanda gigante, e aí eu tinha mais meninas, mas mesmo assim a proporção, se a gente for ver, era a mesma, né? Tinha mais meninos também. E assim, é um dado alarmante, né? A gente não sabe a causa do autismo exatamente. Existem estudos, existem hipóteses, mas não tem consenso. Mas o que se sabe é que o autismo é genético, então não existe autismo de tela, umas bobeiras que o pessoal fala por aí. Muita gente toca nesse assunto sem ter propriedade para falar sobre isso, então fala muita bobeira. Existe teoria que hoje em dia é totalmente derrubada pela neurociência. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a mãe geladeira, que é uma teoria psicanalítica da época dos anos 70, que hoje em dia a gente já entende diferente, já sabe que isso não existe. Não é culpa da mãe, não é culpa da criança, não é culpa de ninguém. O autismo, a pessoa tem no gene, ninguém é milionário de herança genética, a gente pode ter um gene ou não, uma predisposição para desenvolver qualquer coisa, e simplesmente ele passa, né? Ele não, muitas vezes ele não passa de pai para filho, porque não é hereditário, ele pode passar no gene da família. Então, às vezes, saiu um estudo recentemente que muitas vezes o tio paterno ele pode influenciar na genética de uma criança que tem autismo, mais do que o pai e a mãe. É muito comum em gêmeos, né, crianças prematuras. Então, tem um fator de risco para acontecer com algumas pessoas, com alguns grupos. Mas não é porque a pessoa nasceu, porque a criança nasceu prematura que ela vai ter autismo. Então, assim, não, uma coisa não controla a outra, né? Existe uma predisposição maior, um fator de risco maior. A idade somada dos pais, enfim, algumas coisas que estão sendo estudadas. Mas também não é critério para a pessoa ter ou não autismo, né? É um mundo muito complexo. Então, quanto mais você estuda, mais você tem coisa para estudar. E, além de tudo isso, existe o tratamento que é feito dentro da análise do comportamento, que também exige muito que o profissional estude demais. Esse estudo que a gente faz, né, é um braço da análise do comportamento que muitas vezes as faculdades nem têm essa matéria. Hoje em dia a gente vê já acontecendo, mas eu não tive, eu precisei estudar tudo sozinha. Quando eu fazia faculdade, eu sempre amei a análise do comportamento, então não tive dificuldade nenhuma nessa área, porque praticamente a minha faculdade foi feita baseada na análise do comportamento. Então, qualquer matéria que eu tinha que fazer estágio era dentro da análise do comportamento, meus supervisores eram da análise do comportamento.
supervisor de estágio, supervisor de atendimento, escrever artigo na faculdade baseado na análise do comportamento, se tinha alguma atividade de monitoria, era no laboratório com os ratinhos, então era sempre assim. Minha vida começou na faculdade assim, a brilhar quando eu comecei a ter a psicologia experimental. E aí, depois disso, eu comecei a apaixonar por essa área, e eu vejo assim que hoje muitas pessoas já também têm interesse nisso, é bem desmistificado, mas na minha época era eu e mais um na sala que gostava. Então, assim, a gente era visto como os ratos de laboratório, né? Os bobão que ficava lá cuidando dos ratos e pondo os ratos em privação, não sei o quê. Mas isso ajudou muito, porque me fez entender muita coisa sobre o comportamento humano. E a partir disso também eu praticamente afunilei só para análise do comportamento. Apesar de que, quando eu estava já formando, eu consegui um estágio numa multinacional lá em Poços, eu estudei na PUC de Poços, e eu trabalhava no RH, que não tinha nada a ver com clínica, eu trabalhava no RH da Danone. E depois de um tempo eu vi que não era aquilo que eu queria, né? E foi quando eu vim para Guaxupé, eu já comecei a atender na clínica. Na clínica eu tinha um público que era bem amplo, eu atendia adulto, atendia criança. Como eu sempre utilizei a análise do comportamento, as crianças que eu atendia, né, as mães que eu orientava, que fazia terapia comigo por conta das crianças, elas começaram a falar muito uma para a outra, nossa, está muito certo a terapia com a Luciana, nananã, quer instruir a gente. E aí eu fazia tabela da recompensa, eu fazia economia de ficha, eu fazia não sei o quê. E assim, as mães gostavam dessa instrução, né? E uma foi falando para a outra, e daqui a pouco eu só estava atendendo criança. Meu público foi ficando 80% criança. E depois de um tempo foram aparecendo as crianças, né, que tinham algum atraso, apareceu criança que tinha já o diagnóstico, apareceu criança com suspeita, apareceu criança que não falava, apareceu criança com transtorno de aprendizagem, mas que na verdade era autista. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, já conhecia a aba, e a partir do primeiro paciente que eu tive na clínica com diagnóstico, eu comecei a fazer supervisão nessa área. Então, desde 2012 mesmo, que foi quando eu comecei com esses pacientes, eu comecei a fazer a supervisão. E tem uma pessoa que eu adoro, assim, que é minha inspiração, que é lá de São Carlos, então por isso que a minha formação também é de lá, que ela foi me apresentando todas as pessoas dessa área. E, assim, há 10 anos atrás, poucas pessoas sabiam sobre a aba, poucas pessoas falavam sobre a aba. E quando eu procurava profissionais para poder dividir isso, para poder formar uma equipe, para montar programa de ensino e avaliar as crianças, as pessoas falavam, nossa, você está viajando, você vai ficar dando chocolate na boca da criança, igual você treina um cachorro. Então, assim, eu sofri os preconceitos mais absurdos que existem, de todos os lados, das mães, que muitas vezes não entendiam, dos profissionais da área da saúde. E com o tempo as coisas foram mudando, né? Lógico, que eles vão vendo que o resultado que dá, as pessoas vão conhecendo e tal. Mas, assim, como a cidade era pequena, não tinha essa formação aqui na Redondeza, foi muito difícil no começo. Mas hoje em dia, apesar de muita gente conhecer a aba, apesar de muita gente saber que é eficaz e tudo, ainda existem pouquíssimos profissionais que trabalham com isso, né? Na época, eu tentei montar uma ONG para trabalhar só com autismo, mas não deu certo, porque a gente não teve apoio de ninguém na cidade. Eu fazia treinamento com professores, mas parece que os professores não gostavam muito da ideia e falavam, não, ixi, a gente vai fazer do nosso jeito. Só que, para essa parte do comportamento, a gente vai vendo ao longo do tempo, né, que não existe outra maneira de fazer a intervenção com a criança. Então, mesmo que for lá na escola, a gente precisa dar previsibilidade para a criança, a gente precisa não reforçar comportamento inadequado, a gente precisa saber o que ensinar, precisa saber avaliar. E tudo isso eu tentava compartilhar, mas parece que as pessoas não queriam. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas me procuram lá na clínica. Então, eu tenho professora que acompanha o atendimento, eu tenho estagiária aí da Unifeg mesmo. Eu já tive, antes de entrar na licença maternidade, eu já tive 3 pessoas lá trabalhando comigo, muito queridas. Um, inclusive, formou, está trabalhando na área, porque a gente usa um aplicativo para colher esses dados na clínica, porque é muita coisa que a gente tem que registrar, que a gente tem que avaliar para saber se essa criança está evoluindo ou não. E aí a gente usa aplicativo. E tinha um estagiário, que é um menino que estudava na Unifeg, muito bom, e ele era
tinha essas duas vertentes, assim, ele gostava muito de tecnologia e ele gostava muito de análise do comportamento também. E aí eu contratei ele para trabalhar comigo e ele alimentava esse aplicativo. E ele foi gostando tanto, tanto, que daqui a pouco o cara que é dono do aplicativo contratou ele. E hoje ele está trabalhando com esse cara, está gostando muito, né? É uma área assim que não envolve diretamente a clínica, mas ele tem que entender tudo que acontece na clínica. Ele tem que saber montar um programa, um procedimento, ele tem que saber essa linguagem, né, da análise do comportamento toda, principalmente da análise do comportamento aplicada. E existem pessoas também que me procuram para fazer estágio voluntário, para ir lá, para conhecer, para ter experiência mesmo, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de quando eu sou convidada para falar sobre esse assunto, eu vou. Se tem algum lugar que as pessoas querem falar sobre o tema, sobre o autismo, sobre análise do comportamento, eu vou, porque eu acho que a gente tem que levar essa informação e tentar trazer mais pessoas para essa área, porque a demanda é muito grande mesmo. É uma demanda que, se eu tivesse 10 pessoas que fizessem a mesma coisa que eu na clínica, eu teria demanda para todas essas 10. Mas é muito difícil a gente conseguir treinar os profissionais, é muito difícil um profissional chegar no nível de conhecimento, tanto para autismo quanto da análise do comportamento rápido, né? Então, ele precisa passar por um processo, e aí isso envolve a supervisão. Eu dou supervisão, mas eu também faço supervisão. Eu nunca deixei de fazer, porque são muitos desafios, e essa área é uma área que todo mundo estuda, todo mundo que está nessa área estuda o tempo todo. Então, sempre vai ter alguém que estudou mais do que você sobre um tema. Às vezes, o que eu vejo é que, às vezes, eu tenho mais experiência clínica que uma outra pessoa que só estuda, porque alguns acadêmicos, eles dedicam a vida para o estudo, né? E não que eles não tenham os laboratórios, não que eles não tenham essa prática, mas ter essa demanda essa rotatividade de pacientes, né? Esse número de pessoas na clínica, uma criança com um perfil diferente, umas mães com um perfil diferente, muitas vezes eles não conseguem ter, porque não dá para fazer tudo. Então, às vezes a gente troca, assim, ideia, né? Um professor que eu estou fazendo supervisão com o professor, ele começa a pedir coisa aqui na clínica. Então, ele fala assim, você pode colher dados aí para mim, porque eu estou traduzindo uma avaliação tal, só que eu não tenho esses pacientes. Você faz isso? Faço. E a gente vai trocando ideia, vai trocando figurinha. Então, assim, é muito legal, muito gratificante. E o principal é a gente ver a evolução das crianças, né? Quando a criança vai aprendendo, e você começa a ver uma criança que chegava na clínica e só se batia, que não falava, essa criança comunicando, falando o nome, pedindo, sem emitir comportamento inadequado. Muitas vezes a gente se surpreende. Então, às vezes eu acho que essa criança vai precisar de muitas idas na escola, conversar com o professor e tudo mais. De repente eu vou numa reunião e a pessoa fala assim, nossa, ele está muito à frente da sala dele. Porque a gente vai trabalhando tanta coisa com a criança na clínica que ela passa a ter um repertório acadêmico maior do que a criança que está na sala dela. E só que a parte social, né, essa parte que às vezes as outras crianças não vão ter dificuldade, ela pode ter. Então, assim, o autismo é um desenvolvimento bem atípico mesmo. Às vezes a gente se preocupa muito com uma coisa que não deveria se preocupar, que a criança domina, e às vezes a gente também pensa que a criança vai ter facilidade para fazer alguma coisa, de repente ela tem uma puta de uma dificuldade, você fala, nossa senhora, vou ter que dividir isso aí em 10 passos para ensinar, para chegar lá no meu objetivo-alvo. Então é isso, é um pouco do meu trabalho. Acho que a Joyce quer falar alguma coisa aí, né, Joyce? Luciana, é maravilhoso ver uma pessoa conversando, você fez, não vou nem falar que é uma palestra, falando sobre a sua experiência e conversando sobre isso com essa paixão, com esse amor. Mas eu vou ter que deixar um gostinho de quero mais para o pessoal, que eu vou abrir para o Sandro, acho que tem algumas perguntas aqui. É possível ser feito, né, para você as perguntas agora? Pode sim. Ser? Uhum. Então eu vou passar para o Sandro. Oi, Luciana. Oi, Sandro. Bom, primeiro tem aqui... o pessoal está elogiando, dizendo que palestra boa. Que bom. A Priscila está dizendo, o Luiz Otávio está dizendo que a Luciana é uma ótima referência,
estagiei com ela alguns meses. Ah, é o Luiz. E É o que eu falei. descobri um novo mundo com aba e é um ótimo mercado de trabalho. Exatamente. Muito bem. Aí a gente já tem aqui algumas questões. A Jaqueline Cecília, ela fez a primeira. Tá. Ela diz: tenho visto muitas pessoas falando sobre o diagnóstico tardio, falando sobre os sintomas e as comorbidades. É comum esse diagnóstico tardio? Uhum, muito. Porque o que acontece? A gente tem pouco chão, vamos pensar assim, em relação ao diagnóstico de autismo no Brasil. Praticamente quando eu comecei, que foi há 10 anos atrás, a gente estava, vamos pensar que não estava no auge do que se sabia de autismo. Eu acho que hoje a gente está no auge, né? Hoje a gente tem mais informação. Mas antes era muito difícil as pessoas entenderem, saber, porque o autismo ele não é um diagnóstico que a gente faz por exame. Não existe exame de imagem, não existe um exame clínico para ser feito, né? Na verdade, o diagnóstico é clínico, o diagnóstico é análise do comportamento. Então, você vai avaliar se a criança, se o adulto, a criança, o indivíduo, ele apresenta os critérios que estão descritos no DSM. E são 2, que são, né, os comportamentos repetitivos e estereotipados e a falha na comunicação social e linguagem. E assim, às vezes a falha, ela pode ser muito leve e ela pode ser confundida com outros diagnósticos, ela pode ser confundida com uma personalidade da pessoa. E então, assim, é muito comum, ele não tem autismo, ele é muito tímido, ele tem timidez excessiva, né? Mas aí a gente vai ver essa timidez excessiva, ela está associada a um monte de outros critérios. E é complicado, porque nem todo mundo tem essa formação. O autismo é muito específico mesmo. Tanto é que aqui em Guaxupé, as pessoas me procuram só para isso. Então, tem muita gente que sabe muita coisa, muita gente muito boa. Mas, quando chega no autismo, fala, vai lá para a Luciana, porque parece um mundo à parte, né? A gente tem que estudar coisas que são detalhes, né? E, então, muitas vezes, esses comportamentos repetitivos, eles vão ser coisas simples que outra pessoa não vai ter esse olhar clínico para observar. Eu tive uma paciente que ela foi diagnosticada com 17 anos, eu fiz a avaliação dela, e ela passou por vários diagnósticos ao longo da vida. Era bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico, não sei o quê, e tomava medicação, e nada resolvia, não sei o quê. Quando ela foi para a clínica, na verdade, ela nem foi direto para avaliação, ela foi para tratar uma outra comorbidade com uma profissional que é a minha amiga de trabalho, e ela falou, poxa, mas está parecendo autismo. Aí ela encaminhou, e na primeira vez que eu conversei com a menina, eu falei, nossa, ela tinha uma linguagem totalmente melódica, a gente fala na mesma entonação. Então, ela não teve atraso na linguagem, ela falou até antes, mas ela não tem entonação, ela não tem prosódia. Então, ela fala sempre na mesma entonação e rápido. E isso, para alguém que não entende de autismo, perceber é muito difícil, porque você acha que é o jeito que a pessoa fala. E ela estava com critério, isso era um critério do DSM, né? Porque nem sempre é uma falha muito grande na linguagem. Ela tem que ter algum nível de falha, por isso que existem os níveis de autismo também. E ela tem que ter um nível nessa área do desenvolvimento da linguagem e comunicação e nos comportamentos repetitivos estereotipados. E aí eu falei, poxa, o que será que ela tem, né, de estereotipia e tal? Estereotipia, quando a criança faz o flapping, que é o mais comum com a mão, que ela fica batendo a mãozinha assim, quando ela gira no próprio eixo, quando ela fica fazendo algum movimento para o lado, isso tudo é considerado um comportamento repetitivo. Mas isso também pode ser um pensamento, isso pode ser um interesse fixo, restrito. Então, pessoas que gostam muito de um determinado tema e aquilo não muda, fico falando só sobre aquele assunto. Aí a gente fala que é um pensamento em espiral. Ela é capaz de ficar falando sobre um determinado assunto por horas. E ela não muda o assunto, e ela não te pergunta também se você está gostando ou não. E ela só não consegue perceber isso. Para ela, isso é normal. Ela é assim que é a conversa, né? Então, isso é um interesse restrito. E uma coisa que ela fazia que era pular. E aí, muitas vezes, quando ela estava eufórica, que é quando as crianças ficam batendo a mãozinha, girando no próprio eixo, ela punha música e pulava. E aí a mãe falava assim, não, mas ela gosta de dançar. Ele, tá, mas como que é? Só que ela dança de um jeito só. E aí era o pular. Então, isso era o comportamento repetitivo e estereotipado dela. E ela atingia os critérios para as duas áreas, mas ninguém nunca fechou esse diagnóstico. E aí, depois que ela passou, que eu fiz a avaliação dela,
ela vai para um neuro, né? Porque o neuro ele tem que descartar outras hipóteses, então ele descarta outras comorbidades que podem ser diagnosticadas com exame de imagem ou com outro tipo de diagnóstico clínico. E ele descartando isso e confirmando a minha hipótese, dá o diagnóstico para ela, confirma, né, o CID. E aí depois a vida dela mudou, porque ela começou a fazer o tratamento correto. E agora na terapia também, a terapeuta dela sabe o que ela tem. E aí ela entende muitas coisas que ela precisa tratar. É outra vida, né? É outra qualidade de vida. Então, isso é muito comum, mas ela passou por muita coisa para chegar nisso. E é muito comum também os pais da criança com autismo também apresentarem algum grau e não saber. E aí, quando eles estão fazendo a avaliação comigo, para responder um questionário lá, falando sobre o comportamento da criança, eles começam a se identificar. Então, eles falam assim, poxa, mas eu também sou assim. Nossa, mas quando eu tinha a idade dele, eu fazia a mesma coisa. Só que passou despercebido. Então, é muito comum, mas, porém, no autismo leve, no autismo de grau 1. Porque se a criança não fala, se a criança tem algum tipo de dificuldade maior, se ela emite algum comportamento inadequado ou agressividade, aí não tem como, aí não vai passar despercebido, né? Então, ela vai ter que ter algum diagnóstico. Às vezes ela tem um diagnóstico errado, mas ela vai ter algum diagnóstico. Então, hoje em dia já é mais fácil as pessoas entenderem que ela pode ter autismo. Antigamente era outro, era retardo, era DI, mas hoje em dia a gente já consegue entender que pode ser autismo. Mas, no caso de autismo mais leve, é muito comum, sim. E a gente pode estar convivendo, inclusive, com pessoas que têm um diagnóstico e essas pessoas não sabem. Ok, obrigado pela explicação, Luciano. A gente está com o tempo um pouquinho aqui já em cima. Eu quero só trazer aqui alguns elogios, né? A Laís Ramos disse excelentes pontuações. A Mária diz parabéns pelo envolvimento e comprometimento. O Heverson Dias diz palestra incrível. A Lidiane Pisa, ela disse que delícia ouvir você, Lu. Como sempre, arrasa no conhecimento. Sou muito sua fã. A Gislaine, excelente, ótima palestra. Ana Carolina diz, excelente palestra. Cada dia que eu escuto e estudo mais sobre a aba, mais eu tenho interesse de conhecer sobre a área. Que bom. Estava muito animada para essa palestra. A Débora Natália, amei, excelente. A Fernanda Souza, excelente. A Alicia, ótima apresentação. A Luana, apresentação excelente. A Larissa, ótima apresentação. Luciana é referência nessa área. E a Gabriela Peixoto, incrível. Ou seja, o pessoal aí, pelo visto, gostou muito mesmo que bom. Da sua palestra. A pessoa ainda está falando ainda, olha lá, Heloísa Maia, palestra maravilhosa, muito bom, parabéns. Amanda, parabéns, muito bom. Enfim, o pessoal está se manifestando aí e está te parabenizando, e também gostaria de parabenizar e dizer que foi excelente a sua palestra. E, enfim, quero ver com... Obrigado, né, pela presença. A Joyce, você quer finalizar? Eu acho que é isso mesmo, Sandro. Muito obrigada, viu, Luciana? Foi um grande prazer e espero ver você aqui mais vezes, tá? Para palestrar, para vir falar da sua experiência, conversar um pouquinho com o pessoal. Isso é muito rico, Luciana. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Joyce. Sempre que possível, eu aceito mesmo esse convite de dividir essa experiência. E eu espero ter contribuído, né, de alguma maneira com a formação de todo mundo, inspirado algumas pessoas a buscar essa área, porque realmente é uma área que precisa muito de profissionais, e profissionais que gostem mesmo, tenham paixão, porque se não tiver, não fica. Não. Porque dá tanto trabalho, mas é tão recompensador também, por outro lado, né? Então, assim, as pessoas precisam se identificar. E eu queria deixar um convite aqui para quem quiser, para quem tiver interesse em conhecer a clínica. Eu tenho um convênio aí com a faculdade, então hoje eu tenho a Laís, que inclusive fez um comentário, que é minha estagiária lá na clínica, e se alguém tiver interesse também em conhecer, saber como que é esse trabalho, participar de alguma atividade. Eu estou voltando agora de licença, que eu tive uma bebezinha, tenho 2 meninas,
Tem uma de 4 anos e uma de 4 meses, mas eu divido, né, o meu tempo mãe, de estudante, de tudo, e com a clínica. Então, no final dá tudo certo. Levo os meninos para lá de vez em quando, né, para socializar e contribuir lá com a aprendizagem, aprender também. E aí tudo vai dando certo. E aí, se alguém tiver interesse, quiser participar de alguma atividade nossa, alguma coisa, agora para esse segundo semestre eu estou voltando, e vai ter muita novidade lá, muita coisa legal. Ai, que bom, Luciana. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Jorge. Um abraço. Tchau, Sandro. Tchau, Augusto. Tchau, Ju. Parabéns pelo trabalho, Luciana. Um abraço. Obrigada, Augusto. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau. Obrigada, Lu. Um beijo. Foi ótimo, viu? Adorei. Obrigada, A gente Ju. se fala. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.